Êxodo, capítulo 36, a partir do versículo 3 até o versículo 7, diz assim: Moisés lhes deu os materiais doados pelos israelitas como ofertas para a construção do santuário. O povo, porém, continuava a trazer voluntariamente mais ofertas todas as manhãs. Por fim, os artesãos que estavam trabalhando no santuário interromperam a obra e informaram a Moisés: o povo trouxe mais que o suficiente para completarmos o trabalho que o Senhor nos ordenou. Então Moisés deu a seguinte ordem, que foi transmitida a todo o acampamento: homens e mulheres, não preparem mais ofertas para o santuário, temos o suficiente. Assim o povo parou de trazer suas ofertas. Suas contribuições foram mais que suficientes para completar todo o projeto. Acompanhe o que Deus tem a falar através deste texto. O texto é claro quando Deus, lá no capítulo 25 de Êxodo, dá uma ordem a Moisés dizendo que queria ofertas específicas para a construção do templo, na verdade, do santuário, do tabernáculo. Então, o povo começou a trazer voluntariamente. Os homens começaram a trazer, as mulheres a ofertar seus brincos, seus colares, suas joias, tecidos, e, enfim, uma variada tipo de coisas que foram trazendo. E quando começou a construção, as pessoas que estavam cuidando disso, especificamente Bezalel e Oholiabe, que estavam responsáveis pelo artesanato, pelas obras, enfim, eles chegaram para Moisés e falaram assim: olha, Moisés, tem muita coisa já. O que nós temos é suficiente, não precisamos de mais nada. Pode falar para as pessoas pararem de ofertar. E Moisés foi lá e falou para o povo: olha, não precisa mais trazer ofertas. O que tem já basta, é suficiente. E daí eu quero falar sobre a honestidade dos artesãos e a honestidade de Moisés. Porque os artesãos poderiam pensar: puxa, tem muita coisa aqui, vamos começar a fazer um desvio, um caixa 2, para até mesmo, caso tenha uma outra necessidade, a gente já tem um depósito, vamos ter aqui um fundo de reserva. Moisés, por sua vez, poderia pensar da mesma forma: bom, eu preciso garantir uma aposentadoria, eu preciso garantir algo para mim, para os meus filhos, para a minha família, para os meus familiares, eu preciso ter aqui um plano de fuga. Mas não, eles foram completamente honestos, eles foram completamente sinceros diante de Deus e diante do povo. Nós estamos sempre diante de Deus e diante do povo, sempre diante de alguém, diante de Deus e diante de alguém. Esta é sempre a nossa realidade. Então, esses artesãos e Moisés são para mim, neste texto aqui, o símbolo de honestidade. Existem pessoas que num caso como esse iriam dizer: não, não fale nada, vamos deixar as pessoas trazerem. Porque vai que de repente dá algum problema, vai que de repente dá uma zebra e a gente fica sem oferta, fica sem material. Não, sabe? Existem pessoas que, misericórdia, adquirem propriedades na sua comunidade, sítio, sabe, prédios, e as pessoas começam a ofertar e de repente já tem dinheiro para pagar tudo, e faz campanha e faz um monte de coisas lá e tal, mas a ganância fala assim: não vamos falar para ninguém que já está pago, porque senão as pessoas vão parar de ofertar, vão parar de entregar o seu voto, vão parar de entregar a sua campanha, e daí nós vamos ter prejuízo. Isto é desonesto. Isto é errado. Isso não é bíblico. E detalhe, isto não é um ato de dependência de Deus, porque Deus é quem mantém a sua obra. É Deus quem sustenta o seu povo, a sua obra e os seus projetos. E aqui, os artesãos de Moisés estão dizendo para mim e para você, sabe, quando você tiver o suficiente, viva dentro do suficiente. Quando um projeto for feito, uma arrecadação for feita e já tiver o quantitativo para aquele empreendimento, aceite e faça aquilo. Não explore, não se locupletem, não adquiram vantagens em cima das pessoas,
Sabe? Muitos líderes na atualidade, muitos na atualidade, iriam fazer o contrário do que Moisés fez, do que os dois artesãos e aquela equipe fez. Sabe? Eu tenho tido o privilégio de, nos meus últimos meses, andar com pessoas, de caminhar com pessoas que seguem aqui o exemplo de Moisés e dos artesãos. Pessoas que não exploram, pessoas que, sabe, não exigem, não obrigam, não manipulam as pessoas para que o dinheiro entre na conta. Sabe, durante a pandemia, por exemplo, muitos líderes se rebelaram. Sabe, você recebeu um WhatsApp para você não esquecer do seu dízimo? Ou você recebeu um WhatsApp na época da pandemia para te perguntar se você precisava de alguma coisa? Qual foi a mensagem que o seu líder mandou para você? Será que foi uma mensagem assim, não esqueça da tua fidelidade? Ou foi uma mensagem, você precisa de algo? O que nós podemos fazer por você? Como nós podemos te ajudar? Como você está nesse momento de desafio? Então, eu tenho tido o privilégio de andar nos meus últimos meses, caminhar com Jesus, com pessoas que agem como Moisés aqui nesse texto, que agem como os artesãos aqui nesse texto, sabe? Se tem o suficiente, para que explorar as pessoas? Sabe, e eu dou glória a Deus, por Deus ter me feito enxergar essas pessoas, conhecer essas pessoas e poder andar com elas. E eu não vou falar o nome para não gerar aqui nenhum tipo de sensacionalismo, mas se eles estiverem assistindo esse vídeo, eles sabem que eu estou falando deles, sabe? Pessoas que me inspiram, pessoas que me abençoam, pessoas que eu tenho olhado a sua vida, a sua honestidade, a sua sinceridade diante de Deus, a simplicidade de cuidar com as coisas de Deus de maneira séria. Isso tem me abençoado muito. Então, que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Mas você, líder, que age de maneira desonesta, saiba que a conta chegará. Isso não é uma ameaça, é uma promessa bíblica, porque aquilo que você planta, aquilo você colherá. E Deus há de julgar todas as nossas ações. Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Um forte abraço e um beijo no seu coração.